Olá, tudo bem? Eu sou o Kleber Campos, o fundador do site comojogarnasloterias.com.br. Em pleno domingão, hoje é dia 3/2 do ano de 2019, estou gravando esse vídeo aqui para te passar uma experiência, um feedback que nós jogamos ontem no bolão para Mega Sena, com jogos de 7 números por rolante, um fechamento aqui dentro do portal VIP Exclusive para o plano de administradores de bolões e para lotéricos. Nós acertamos os 5 números do sorteio, porém o fechamento ele não conseguiu segurar um bilhete premiado de 4 pontos. Então esse vídeo aqui é para passar para você essa experiência e o feedback e o porquê que mesmo assim é vantajoso jogar com esse fechamento aqui parcial, tá ok? Então já estou com o jogo salvo aqui dentro do portal VIP Exclusive. É esse fechamento aqui, eu coloquei o nome de MS de Mega Sena 2121. Então eu vou selecionar aqui o fechamento. Deixa eu minimizar esse menu aqui. Então o resultado de ontem da Mega Sena, o resultado foi esse aqui. 8, 10, 17, 29, 37, 40. Na minha escolha aqui dos números, nós acertamos aqui 5 números dos 6 sorteados. Está dentro aqui do grupo. Porém eu vou clicar aqui em conferir o resultado. Não conseguimos segurar um bilhete premiado de 4 pontos. Esse fechamento aqui, ele tem 87, quase 88% aqui de probabilidades de ter um bilhete premiado com 4 pontos, se acertar os 5 números do sorteio. Nesse caso aqui, nós acertamos os 5 números do sorteio, porém nós perdemos por causa de 12% da garantia. Aí você pode estar me perguntando nesse momento, Kleber, mas por causa de 12%, por que você não completou o 100%? Nesse caso aqui, eu vou te fazer uma conta aqui para você ver que não vale a pena. Teoricamente, não vale a pena fechar 100%. Nesse caso aqui, nós jogamos com 90 jogos. Deixa eu pegar uma conta aqui para fazer com você. O resultado já está aqui, ó, 2.205. São 90 jogos, deixa eu puxar para cá, vezes 24,50, porque um jogo de 7 números por volante custa R$ 24,50. 2.205. Nesse caso aqui tem quase 88% aqui de probabilidades de ter um bilhete premiado, com pelo menos um bilhete premiado com 4 pontos, se acertar os 5 números do sorteio, pelo menos 5. E nós perdemos por causa de 12%. Se eu quisesse subir para fechar os 100%, em vez de 90 jogos, eu precisaria de 151 jogos, vezes 24,50, que é o custo de cada jogo, total de R$ 3.700 praticamente aqui. Ou seja, agora eu vou inverter e fazer uma conta aqui com você em termos de premiações. Então, para jogar esse valor aqui, se eu acertar os 5 números, eu teria a garantia mínima de um bilhete com 4 pontos. Pode ser que tenha mais de um bilhete com 4 pontos, é claro, né? E nesse caso, como são jogos de 7 números por volante, quando você premia, tem um bilhete premiado com 4 pontos, equivale ao valor de 3 vezes o valor da quadra. Então eu vou dividir aqui por 3 quadras. Se uma quadra aqui pagou 682, então vou fazer uma conta aqui de novo. 682 vezes 3 quadros, que é a garantia mínima de ter pelo menos um bilhete com 4 pontos. E se um bilhete equivale a 3 vezes, então é 3 vezes aquele valor. Teria de retorno, se pegasse apenas uma quadra, R$ 2.046 e ficaria em 3.700 para jogar. Ou seja, acertaria os 5 pontos do sorteio, sendo que a garantia mínima, em caso de acertos, precisa acertar também, né? Ficaria aqui o 2.046 de retorno. Então ficaria com prejuízo aqui, se realmente acertasse apenas uma quadra, de R$ 1.654. Então eu montei esse fechamento aqui com garantia de 88%, de tal forma que se premiasse pelo menos um bilhete com 4 pontos, então 682 vezes 3, porque equivale a 3 bilhetes com 4 pontos, ficaria em 2.046, como jogou 2.205, ficaria bem próximo de empatar aqui com o custo do jogo. É claro que o objetivo aqui era acertar os 6 números do sorteio, reduzir com a garantia, precisa acertar 5, para ter pelo menos um bilhete premiado com 4 pontos, 88%. E nesse caso nós perdemos aqui por causa da coincidência de posicionamento, por causa de 12%. Então vou clicar novamente aqui em conferir o resultado. Nenhum bilhete premiado. Então esse aqui foram os números do sorteio. Nós perdemos o número 10. Mas eu vou fazer uma simulação aqui com você. Eu vou trocar alguns números aqui de lugar. Você vai ver que vai premiar um bilhete com 4 pontos. Em alguns casos não vai premiar o bilhete 4 pontos, porque tem 12% de risco
de perda, mas na maioria das vezes ele vai premiar 4 pontos se acertar os 5 números do sorteio dentro do conjunto de 24. Depois eu vou mostrar para você também aqui qual foi a tabela que eu utilizei para escolher esses 24 números aqui no concurso de ontem. Eu já conversei com a minha equipe, que me ajuda aqui na confecção aqui do site, no gerenciamento, na construção aqui do site, dos recursos para você que é um apostador, para transformar essa tabela, deixar ela totalmente automatizada. Então, muito em breve ela vai estar disponível também para você que é um assinante aqui do Portal VIP Exclusive. Essa tabela de forma automática, que eu vou te mostrar aqui em Excel no primeiro instante, porque não está pronta ainda de forma totalmente automatizada, tá ok? Então vamos lá, eu vou trocar algum número aqui de lugar para te mostrar. Se no lugar do 8, por exemplo, tivesse vindo o 6. Então qualquer um desses números que tem essa cor um pouco cinza aqui, eu posso escolher que estaria dentro da minha escolha aqui de acertos. Eu não vou trocar o número 10 aqui, por exemplo. Então troquei o 8 pelo 6. Conferir o resultado. Já teria um bilhete premiado com 4 pontos, ficaria com prejuízo aqui de R$ 158. É claro, eu montei o fechamento aqui com 88% de garantia de quadra, se acertar os 5, com a intenção, é claro, de acertar os 6 números do sorteio e aumentar essa premiação. Mas nesse caso que nós perdemos o número 10, depois eu vou simular o acerto do número 10 também. No lugar do 6 aqui tivesse vindo 35, outro bilhete com 4 pontos, ou se tivesse vindo 11, continuaria com 4 pontos, ou se lugar 17, vou deixar aqui novamente o 8, lugar 17, tivesse vindo, por exemplo, 31. Um bilhete com 4 pontos, ou se tivesse vindo 28. Um bilhete com 4 pontos, ou 58. Nesse caso não premiou a quadra também, que é a coincidência, que é os 12%. 2 bilhetes com 4 pontos, se tivesse vindo 56, nesse caso ficaria com um lucro aqui de R$ 1.888. Deixa eu colocar o resultado original aqui. Conferir aqui novamente. Então esse é o resultado original. Agora eu vou simular se a gente tivesse acertado esse número 10 aqui, que ele saiu do lado aqui. Que eu escolhi os números 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ou seja, veio 8 e veio 10. Nós perdemos aqui o número 10. Eu não escolhi o número 10. Dá para ver por aqui também. Ó. Ele está com essa cor aqui. Então se no lugar do 10 tivesse vindo, por exemplo, eu vou escolher qualquer número aqui, o 22. Conferir o resultado. 4 bilhetes com 4 pontos, que equivale a 12 quadras, daria um retorno aqui de 8.186. Ou se tivesse vindo 9, porque ele estava do lado aqui, né? 3 bilhetes com quadra, 6.139. No lugar do 9, se tivesse vindo 5. 3 quadras também, se tivesse vindo 35. 3 quadras, ou número 11. 2 quadras, ou 33. 3 quadras, o 39, 4 quadras, o 58, 3 quadras, 46, 3 quadras também, 34, 3 quadras, 42, 2, 3 quadras, 56, 4 quadras, 8.000, acho que eu já testei todos aqui, né? Vou testar com 6 também, 3 quadras e com 4. 4 quadras. Então nesse caso aqui, por causa de um ponto aqui, o resultado poderia ser muito superior. E eu vou trocar mais um número aqui de lugar. Por exemplo, lugar do 8 aqui, se tivesse vindo 18. 4 quadras ou 33. 5 quadras, lugar 37, tivesse vindo 46. Uma quina, nesse caso aqui, como é uma quina, vale por duas, o resultado seria 75.572. Ou seja, eu estou apenas trocando o resultado aqui, mas sempre considerando o acerto de 6 números do sorteio. Como nós jogamos aqui com 24 números, então sempre que eu faço aqui a simulação, para você que está começando agora sobre fechamentos combinatórios, toda vez que eu faço uma simulação aqui, eu estou simulando os 6 números do resultado, sempre dentro desse conjunto aqui, porque eu preciso considerar que realmente nós acertamos os 6 números do sorteio dentro do conjunto que eu escolhi. Porque se eu escolher aqui, lógico, um número que não saiu no resultado, nesse caso aqui os 6 números não estão dentro desse conjunto, se eu clicar aqui em conferir o resultado, automaticamente não teremos aqui qualquer premiação. Então o fechamento combinatório, você pode jogar com mais números através das combinações matemáticas e quando sair o resultado precisa estar dentro do seu conjunto que você escolheu para jogar. Se isso acontecer, automaticamente aqui o fechamento ele está aqui
para garantir o mínimo que ele foi projetado. Pode ser premiações de 4 pontos, pode ser premiações de 5 e de 6 pontos, sempre com esse conceito, ok? Então eu vou apagar aqui novamente, fazer mais uma simulação aqui com você. O 39 está dentro aqui do conjunto, 46, do 4, 22, 33, 34. Ou seja, 6 acertos, eu escolhi 6 números nesse caso aqui, dentro do conjunto de 24. Então, automaticamente, quando eu conferir resultado, clicando nessa opção aqui, vai aparecer premiações aqui, referente aos 90 jogos que esse fechamento aqui contempla. Conferir o resultado, 3 bilhetes com 4 pontos, 6.139. Vou trocar alguns números aqui. 2 quadras, 37. 4 quadras, 56. Mais uma vez aqui, um bilhete premiado com 5 pontos, que equivale a 2 vezes o valor da quina. Nesse caso aqui, ó, quantidade de bilhetes. Isso aqui é a quantidade de bilhetes físicos, ou seja, tem um bilhete, teria nessa simulação, né? Um bilhete físico com 5 pontos e um bilhete físico com 4 pontos, que equivale a premiações múltiplas a 2 vezes o valor da quina e 8 vezes o valor da quadra. Então, por isso que deu todo esse valor aqui. O custo ele não vai mudar, 2.205, que é o custo de 90 jogos de 7 números por volante. Total aqui 69.433,42 com essa simulação aqui, tá ok? Então, foi por detalhe aqui que nós deixamos de premiar pelo menos um bilhete com 4 pontos, que ficaria bem próximo aqui de empatar o jogo. E é claro que nós jogamos aqui com o intuito de acertar os 6 números do sorteio. E a partir do momento que você acerta os 6 números, o lucro ele poderia ser algo bem interessante, igual a esse valor aqui. Então o fechamento ele foi projetado. Acertou 5 para ele empatar, para recuperar o valor investido, podendo ter 2 quadras. Em alguns casos aqui pode ser que tenha mais de uma quadra, acertando apenas 5 pontos. Tem 12% aqui de risco de não ter nenhum bilhete com 4 pontos, acertando 5 números. E foi o que aconteceu aqui com a gente, mas faz parte, porque é um fechamento pensado com essa característica aqui, então não tem nada de errado com o fechamento. Porém, o objetivo nosso sempre aqui é acertar os 6 números do sorteio para poder levar a premiação, que nesse caso é que eu estou te mostrando aqui, beleza? Agora, conforme eu falei, eu vou mostrar aqui para você uma tabela bem rápida aqui do Excel, qual foi o critério que eu utilizei aqui para escolher os números para você que gosta de jogar na Mega Sena, para você que me acompanha. E vale lembrar que ela está aqui no Excel por enquanto, mas muito em breve eu estou vendo aqui com a minha equipe que eu vou transferir essa tabela aqui de forma totalmente automatizada para colocar aqui dentro do portal VIP Exclusive para você, caso você queira utilizar essa metodologia que eu mesmo utilizo aqui nos meus jogos para a escolha dos números, para você utilizar em seus jogos também, ok? Então essa tabela aqui eu analiso apenas 10 concursos, no máximo 10 concursos, em alguns casos eu analiso apenas 5 concursos. Na Lotofácil, por exemplo, eu tenho uma tabela de 2 a 20 concursos. Geralmente eu fico na faixa ali de 5 concursos, 6 concursos. Eu não fico aumentando muito o número de concursos para analisar, porque eu tenho alguns conceitos que eu gosto de analisar. Então eu não gosto de aumentar muito a quantidade de concursos, porque no meu ponto de vista acaba desviando para outros caminhos e eu acabo perdendo foco naquilo que eu acredito, tá bom? Então o que eu faço aqui, ó? Eu montei essa tabela aqui, os últimos 10 concursos, estão aqui já, inclusive com o concurso de ontem. Eu dividi em apenas 6 grupos, de tal forma que eu consigo visualizar aqui a frequência dos números. Então os números que eu escolhi aqui para jogar, foi dentro de uma tabela aqui de quadrantes, que eu gosto de jogar também. Depois no vídeo que eu for gravar aqui no vídeo, eu vou te explicar qual que é essa estratégia aqui, porque que eu gosto dela também. Então ela foi montada em cima de uma tabela de quadrantes com a tabela de dígitos. E a partir desse momento aqui, eu subdividi em categorias aqui, em 6 grupos de 10 em 10, está na ordem crescente aqui, de tal forma que eu consigo analisar grupos menores. Então essa aqui foi a estratégia que eu utilizei. E você pode ver que no último grupo aqui, eu escolhi apenas 2 números aqui, 2 números aqui, e eu concentrei o restante dos números dentro dessa parte aqui. Então, muito em breve, vai estar disponível lá dentro do portal VIP Exclusive, uma tabela bem parecida com essa aqui. Não vai ser em Excel, e eu vou gravar um vídeo explicando mais profundamente qual que é o critério, por que eu montei dessa forma aqui, o que é a tabela de dígitos que eu falo, que eu comentei aqui agora mesmo aqui. Caso você queira, você poderá utilizar também na escolha, na sua estratégia, para você escolher os seus números também, tá ok?
Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se ficou qualquer dúvida, coloque seu comentário logo abaixo aqui desse vídeo. Meu muito obrigado e vamos para cima!